Meu nome é Carlos e por mais de 20 anos fui coveiro em um pequeno cemitério no interior de Minas Gerais. Já vi muita coisa estranha nesse tempo, mas algumas noites me fizeram questionar tudo. A maioria das pessoas acha que trabalhar em um cemitério é assustador, mas para mim era um trabalho como qualquer outro. O silêncio nunca me incomodou. Pelo contrário, eu até gostava. O que me assustava, no entanto, era o que acontecia de vez em quando o silêncio se quebrava por algo que não deveria estar ali. Sei que muitos não vão acreditar, mas juro que tudo o que vou contar aqui é verdade. O cemitério onde eu trabalhava ficava nos arredores da cidade, afastado, cercado por mata fechada. Era pequeno e antigo, com túmulos que datavam de mais de um século. Certa noite, já passava da meia-noite, quando fui dar a última volta antes de trancar o portão. Caminhava com minha lanterna, ouvindo apenas o som dos grilos. Tudo parecia normal. Até que ouvi. No começo achei que fosse o vento, mas logo percebi que eram sussurros. Baixos, quase imperceptíveis, como se muitas vozes murmurassem ao mesmo tempo. A luz da lanterna tremia na minha mão, enquanto eu olhava ao redor. O som parecia vir de um túmulo antigo, daqueles que ninguém visitava há anos. Engoli em seco e me aproximei. Coloquei a mão sobre a lápide e senti algo gelado subir pelo meu braço. Mas o pior foi quando encostei o ouvido na pedra. O som ficou mais claro. Alguém chorava. Eu recuei na mesma hora, tropeçando para trás. O choro abafado continuou por mais alguns segundos e depois sumiu. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, o cansaço. Mas quando voltei no dia seguinte para verificar o túmulo, vi algo que me fez perder o sono por semanas. A lápide estava arranhada e os arranhões eram recentes. Depois daquela noite, passei a evitar aquela parte do cemitério depois do pôr do sol. Mas o que acontecia ali não me deixava em paz. Certa madrugada, enquanto fazia minha ronda, vi algo que me gelou a espinha. Pegadas. Na terra fofa, bem ao lado de um túmulo. Eram marcas de pés descalços, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Olhei ao redor com a lanterna, mas não havia ninguém. Nenhum som, nenhum movimento. Engoli em seco e segui as pegadas. Elas iam até um dos corredores entre os túmulos e simplesmente paravam. Era como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Naquela noite fui embora sem trancar o portão. Eu já trabalhava ali há muitos anos e os antigos sempre diziam que o cemitério tinha coisa. Eu nunca tinha dado ouvidos a essas histórias, mas depois daquela noite comecei a prestar mais atenção. Aconteceu em uma sexta-feira. Eu já estava trancando o portão quando ouvi alguém me chamar. Carlos? Era uma voz rouca, fraca, como se a pessoa estivesse com dificuldades para falar. Me arrepiei dos pés à cabeça e virei devagar. E então eu vi. Perto de um túmulo, no meio da escuridão, uma figura magra e curvada estava parada. Não dava para ver direito seu rosto, mas eu sabia que ela estava olhando diretamente para mim. Minha garganta secou. A figura então deu um passo à frente e desapareceu. Naquela noite eu não dormi. No dia seguinte, pedi demissão. Ainda voltei ao cemitério algumas vezes depois de deixar o emprego, para visitar um amigo enterrado lá. Mas houve um dia em que me arrependi de ter voltado. Era fim de tarde e eu estava saindo quando olhei para aquele mesmo túmulo, de onde ouvi os sussurros anos antes. E foi quando vi algo que me fez gelar. A terra sobre a cova estava mexida, como se alguém tivesse tentado sair. Nunca mais voltei. Nunca mais quis saber o que aconteceu depois daquele dia. E até hoje evito passar perto de cemitérios ao anoitecer. Porque agora eu sei, nem todos os mortos descansam. Meu nome é Lucas e fui coveiro por quase 10 anos em uma cidadezinha no interior do Paraná. Sempre levei o trabalho de forma tranquila. Não tinha medo dos mortos, porque afinal, mortos não fazem mal a ninguém. Pelo menos era isso que eu pensava. Ao longo dos anos, vi muita coisa estranha naquele cemitério. Sons que não deveriam estar ali,
vultos no canto dos olhos, velas que se acendiam sozinhas, mas sempre dava um jeito de ignorar. Até um dia em que enterramos aquele homem. E eu descobri que nem todos os mortos aceitam o próprio destino. Era outono de 2013, uma sexta-feira. Lembro bem porque fazia frio e o dia estava nublado, deixando o cemitério ainda mais sombrio. O corpo chegou pela manhã. Era um homem desconhecido, sem identidade, sem família. Haviam encontrado ele morto na beira da estrada, já inchado e quase irreconhecível. A polícia acreditava que era um andarilho. Como ninguém apareceu para reclamar o corpo, a prefeitura providenciou um enterro simples: caixão de madeira barata, fechado com pregos, e uma cova nos fundos do cemitério, onde enterrávamos aqueles que ninguém vinha visitar. Não era algo incomum, mas algo naquela situação me incomodava. Quando ajudei a carregar o caixão, senti um arrepio estranho, como se algo estivesse errado. O peso do corpo parecia esquisito, como se estivesse leve demais. Pensei em comentar com o outro coveiro que trabalhava comigo, o seu Mário, um senhor de quase 70 anos, mas ele parecia apressado para terminar o serviço antes da chuva cair. Então deixei para lá. A cova foi aberta, o caixão colocado lá dentro, tudo como sempre. Peguei a pá e comecei a jogar terra por cima. Foi aí que ouvi o primeiro som. Era baixo, abafado, quase imperceptível. Um toque-toque fraco, como se alguém tivesse batido na madeira. Parei na hora. Olhei para seu Mário, mas ele não parecia ter ouvido nada. Respirei fundo e continuei jogando terra. Talvez fosse só a madeira do caixão estalando com o peso da terra. Isso acontecia às vezes. Mas então veio de novo. Toque, toque, toque. Dessa vez foi mais forte. E então um gemido abafado. Meu coração disparou. Soltei a pá e olhei para o seu Mário. Você ouviu isso? Ele me encarou com certo franzido. Ouvir o quê? Engoli em seco. Tem alguma coisa batendo no caixão. Seu Mário ficou me olhando por um tempo e então cuspiu no chão. Para de bobeira, Luiz. Tá sugestionado? Mas antes que ele terminasse a frase, o som veio de novo. Agora não era só um batido. Era como se alguém arranhasse a tampa do caixão por dentro. Seu Mário empalideceu. Isso não é possível, ele murmurou. O vento ficou gelado. O cheiro também mudou. De repente o ar ficou pesado e um cheiro podre subiu da cova, como carne apodrecida há dias. Então os sons pararam. Ficamos ali, olhando para aquela cova aberta, sem saber o que fazer. Meu instinto me dizia para pegar uma pá e abrir o caixão, mas meu corpo não se mexia. Seu Mário, que sempre foi um homem cético, simplesmente pegou a pá e começou a jogar terra mais rápido. Vamos terminar logo com isso, ele disse, sem me encarar. E eu, sem saber o que fazer, fiz o mesmo. Naquela noite não dormi direito. Cada vez que fechava os olhos, via o caixão e ouvia os toques e gemidos abafados. No sonho, eu estava de novo no cemitério sozinho. Eu segurava a pá nas mãos, olhando para a cova. O vento soprava, trazendo cheiro podre. E então o caixão começava a se mexer. Primeiro, um pequeno tremor. Depois, as batidas fortes. E então uma voz rouca, sussurrada. Me tira daqui. Acordei suando frio. Olhei para o relógio, 3:30 da manhã. O silêncio no quarto era absoluto, mas meu coração batia acelerado. Fechei os olhos e tentei dormir de novo, mas algo dentro de mim dizia que aquela história ainda não tinha acabado. No dia seguinte, fui para o cemitério como sempre, mas quando cheguei, percebi algo estranho. A cova que havíamos fechado no dia anterior estava diferente. A terra estava revirada. Era como se alguém tivesse cavado durante a noite. Olhei para os lados procurando seu Mário. Ele estava na entrada do cemitério fumando um cigarro. Você mexeu naquela cova? Perguntei sentindo um frio subir pela espinha. Ele me olhou de lado e balançou a cabeça. Engoli em seco e me aproximei. Peguei uma pá e comecei a cavar, tirando a terra de cima do caixão. Quando finalmente cheguei até ele, percebi que a tampa estava solta. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir.
Respirei fundo, me ajoelhei e levantei a tampa. O caixão estava vazio. Nenhum sinal do corpo. Só um cheiro podre impregnado na madeira. E uma coisa que me fez gelar até os ossos. O lado de dentro do caixão estava arranhado. As marcas iam fundo na madeira, como se alguém tivesse tentado sair. Até hoje não sei explicar o que vi naquele dia. Seu Mário nunca mais tocou no assunto. Disse apenas que não queria se meter com coisa errada. A prefeitura disse que algum vândalo deve ter mexido na cova durante a noite. Mas se fosse isso, por que roubar um corpo em decomposição? Aquela cova foi fechada novamente e ninguém nunca mais falou sobre o assunto. Mas eu sei o que eu vi. Todas as noites, quando me deito, me pergunto: se o homem estava morto, quem foi que saiu do caixão?